Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz, este microfone ao meu lado e @Programa Motivar, é o Instagram do Programa Motivar. Gente do lado de lá, gente do lado de cá, enfim, pessoas que no dia a dia entenderam, gostam ou ainda vão entender a importância de nos alimentarmos com esse tipo de informação. Vocês vão ver, não só no programa de hoje, mas no programa de terça-feira, quando falarmos sobre empreendedorismo, o quanto a teoria, o conhecimento de abertura de negócios não é totalmente determinante, mas também, bem como a conduta, o comportamento da pessoa que pretende fazer a diferença. Então, eu digo sempre, o programa tem o objetivo de nos alimentarmos de palavras de força, de energia e de determinação. Para muitas pessoas isso é determinante, a gente tem acompanhado as manifestações, e para outros nem tanto. Os amigos estão lembrados de outro dia, quando eu comentei que conheci em determinada ocasião uma pessoa que comentou: eu acredito na força do meu trabalho. Só isso, Edson. Eu não preciso de livro, de exercício de condicionamento ou não. Coincidência ou não, ele não prosperou. Motivo? Não sei. Com o tempo ele vai descobrir, a vida vai lhe mostrar. Hoje vamos conversar um pouco sobre como montar uma palestra, gente. Na verdade, esse assunto, como montar uma palestra, ele é tema de uma palestra minha, um mini curso com duração de 4 horas. Com duração de 4 horas, eu consigo esmiuçar um pouco mais os detalhes pertinentes a esse ideal. Em 30 minutos, é possível dar um esboço e citar as principais dicas, as principais características de uma boa palestra, pelo menos de uma palestra razoável. Então, é este o tema de hoje, como montar uma palestra aqui na Rádio Rural, Instagram do Programa Motivar, eu, Edson Dornelles, 15 de maio, mais uma vez aqui para darmos início ao Programa Motivar. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quando se fala, gente, quando se fala em discurso, apresentação, palestra, para muitos o desafio é muito grande mesmo, desde os aspectos de conteúdo, como eu elaboro o conteúdo, que tipo de recursos eu me utilizo, que tipo de fontes eu posso utilizar para pesquisar, enfim, desde aspectos técnicos até os aspectos de organização, os aspectos psicológicos, os aspectos da segurança, da motivação, do comportamento propriamente dito. Vocês estão me entendendo? Importante ponderarmos, pessoal. Eu fui procurado já mais de uma vez por pessoas, futuros candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores de Mossoró. Eu já fui procurado no sentido de orientá-los. Queriam pedir um orçamento para saber como eles devem falar em público. As pessoas que estão procurando esse tipo de orientação, às vésperas de uma eleição, com toda certeza querem alcançar mais eficácia, querem um conteúdo mais incisivo e querem conseguir alcançar o seu eleitor. Na verdade, quando a gente fala em política, a gente fala de algo extremamente desgastado. Se perguntarmos para a população moçoroense, de 21 vereadores, quantos eles confiam, a gente sabe que a pesquisa vai ter um resultado extremamente chato, extremamente triste, mostrando um desejo iminente, um desejo claro, latente de mudanças. Agora, melhorar o discurso é uma forma, gente, é uma forma. Entendem? Vejam, uma curiosidade que eu tenho quando falo para pessoas que querem mais habilidade e conhecimento na arte de falar em público, como organizar uma palestra, e a curiosidade que eu tenho me faz questionar de vocês: qual público tu preferes na palestra de ouvintes?
Um público de estranhos ou um público de conhecidos? É importante isso. Numa outra ocasião, quando fizermos o mini curso sobre como montar uma palestra, como falar em público, que vamos ter assim que acabar a pandemia, já estava na minha programação para fins de março. Nós vamos fazer esse curso, pessoal, com certificação e gratuito. Quando eu digo gratuito, é praticamente gratuito, porque o ingresso é uma lata de leite em pó para obras assistenciais. E se é para obras assistenciais, e vamos oferecer um pequeno coffee break, biscoito, suco, refrigerante, e ainda entregaremos ao final do curso um certificado colorido, é evidente que o leite em pó que o participante doou para uma obra assistencial, é evidente que volta em benefício. Puro e simples. Isso é matemático. Tá certo? Então, essa é a dúvida. Público de desconhecidos ou de gente conhecida? O que tu achas mais fácil? Outra coisa, se tu percebes da palestra, é mais uma pergunta que eu abro para esse programa. Que tipo de situação tu te sentes envolvido quando na palestra tu percebes visivelmente ter ali uma pessoa que sabe bem mais do que tu sobre este tema que tu estás palestrando, tu estás naquele momento palestrando? Como é que tu te comportas diante dessa situação? Xiii, tem uma pessoa que sabe muito mais do que eu. Gente, isso com toda certeza acontece. Se o palestrante é um pouco conhecido na cidade, ele vai, em via de regra, encontrar também algumas pessoas conhecidas às vezes, e às vezes sabe do histórico. Mas nunca vamos esquecer que quem está ali veio sabendo quem será o palestrante e já tendo uma noção de qual assunto, qual tema vai ser abordado. Vocês percebem que essa pessoa, inclusive, catedrática, culta, inteligente, ela sabia que era tu, o palestrante, sabia o tema e ainda assim veio. Então, ao invés de te incomodar com a presença de uma pessoa mais gabaritada, bom, tu não vais torcer para só ter gente sem cultura, sem nível nenhum. Daqui um pouquinho tu vais torcer para ter analfabetos e o teu desafio da palestra ser mais fácil? Não, é claro que não. Vamos deixar encher de gente de bons referenciais, porque essas pessoas são multiplicadoras. Bom, mas e o medo, Edson? Gente, quem se preparou de verdade para a palestra, quem leu exaustivamente, se tu vais para uma palestra e tu ainda não tens experiência, tu tens que preparar o conteúdo, esquematizá-lo. Se tu dispõe de 2 horas, faça um ensaio falando para utilizar 1h45, 1h30 desse tempo, porque 15 minutos é o coffee break, e mais 10 minutos para algumas perguntas que venham a surgir. Importante é ter esse planejamento e utilizar bem esse tempo, para não sobrar e não faltar. Sobrar um pouquinho não é problema. O problema é quando tu te organizas para 2 horas e não fechou a matraca, caiu na pilha da galera que fazem perguntas, que questionam bastante, e às vezes o palestrante tem que fugir um pouco da sua programação normal e acaba atrasando o seu planejamento. Então é importante ser fiel àquilo que ele planejou, àquilo que ele organizou, em termos de etapas. Para a primeira hora, eu tenho que vencer essas 3 páginas, por exemplo. Eu tenho que vencer essas 3 ou 4 lâminas do Data Show. Então, é importante isso, organização. Aliás, gente, em tudo que a gente faz, é importante a organização. Se tu não te organizas efetivamente para um desafio desses, que pode até ser uma palestra com gente conhecida, mas requer de ti um mínimo de competência, um mínimo de dedicação e um mínimo de seriedade. Pode ser uma apresentação na faculdade, pode ser uma apresentação. Boa tarde aos amigos que estão entrando no Instagram. Muito obrigado pela presença. Pode ser um discurso na reunião de condomínio, gente. Quantas pessoas moram em prédio e tem reunião de condomínio e na hora da reunião não abrem a boca, não participam, tem medo de dar bola fora?
Tu não tens o hábito de, quando tu és convocado para uma reunião de condomínio, ler aquele edital de convocação que fica afixado no elevador? Ali fala a pauta. Ali tu já te organizas sobre qual é o teu pensamento acerca de cada um daqueles assuntos. Simples assim, gente. Então, chegar lá na reunião e não participar porque tu estás perdido, não pode ser assim. Agora, quando eu falo em desafio grande, por maior que seja, lembrem que palestrar é uma oportunidade, gente. É uma oportunidade de falar, de externar um pensamento, de vender o teu peixe. Por isso que eu sempre digo, se tu vai ser contratado para uma palestra, com pagamento ou não, mas houve um convite formal ao qual tu o respeita e o leva muito a sério, é importante que tu tenhas em mente qual é o objetivo dessa palestra, qual é o teu objetivo e qual é o objetivo também de quem te contratou. Vamos saber isso. Não é chegar lá e tagarelar a bel prazer. Não, qual é o seu objetivo com essa palestra? E outra coisa muito importante, gente, saber que público nós vamos enfrentar. Eu já comentei com vocês, em outra ocasião aqui, que eu fui para uma palestra, me preparei para um tipo de público e metade eram crianças de 10 a 14 anos. Em função da experiência, apesar da surpresa, eu tinha 10 ou 15 minutos de tempo ainda antes, eu consegui dar uma reformulada, peguei um outro slide, copiei, colei, botei na minha apresentação e consegui quebrar o galho. Eu lembro que os adultos saíram satisfeitos, eu tive esse feedback depois, mas as crianças também se divertiram, riram bastante. Agora, como foi isso, Edson? De chegar numa palestra imaginando um público, erro do palestrante. O palestrante tem que ter essa informação para quem ele vai palestrar. Que diabo de organização de palestra foi essa que o palestrante não sabia nem para quem vai palestrar? E se fossem todos crianças? E se fossem mães gestantes à espera de dicas sobre o pré-natal e o pós-nascimento? Tu vais fazer o quê? Então, tu fostes convidado ou por esse responsável, ou pela associação de bairros, ou pelo amigo que te chamou. É importante ter uma boa ideia do que tu vais fazer. É importante não só saber o público e também, gente, lembrem, chegar cedo. A previdência, o cuidado, a cautela é o grande aliado dos vencedores, é o grande aliado dos organizados. Se tu chega cedo, por exemplo, eu cheguei com 15, 20 minutos, foi o suficiente para eu perceber isso, copiar, colar e dar o meu jeito. Mas eu tinha material infantil também no meu computador. Bom, para isso, o que eu digo? Ou tu chegas preparado, ou talvez com um plano B, um plano C no teu computador. Para isso, tu tens que não só chegar cedo, conhecer bem o teu equipamento, conhecer bem o teu computador. Eu tenho um amigo aqui em Mossoró, o de Sherman, Abner de Sherman, um grande amigo, um grande abraço para ele, um grande parceiro de luta. E ele me disse que já fez palestra, ou melhor, tentou e teve graves problemas porque 2 computadores falharam. Tiveram que às pressas buscar um terceiro e a palestra começou com 45 minutos de atraso. Isso é ruim, gente. Isso não é legal. Então, para que público tu vais palestrar, o tipo de conteúdo que tu vais desenvolver, para que tempo de palestra, é importante saber isso. Volto a dizer, se é uma palestra prevista para 2 horas, tire 15 minutos, 20 minutos para o cafezinho, para o chá, para o coffee break. Tire mais uns 10 minutos para o final, que a galera te faz perguntas, te chamam lá na frente, querem as fotos, enfim. Então, para 2 horas de palestra, tenhas conteúdo para 1h30. Isso é muito importante. Agora, quando se fala em desafio grande, falar em público, é lógico que tu precisas estar bem preparado. Treines em casa, leias 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ai, Edson, mas haja tempo. É o preço que tu precisas pagar para vencer. Se o teu objetivo, o teu sonho é ser palestrante, tu vais começar pelo começo, com pouca experiência.
e com pouca experiência, tu tens que te imbuir de coragem, de determinação, mas de responsabilidade também. Tu tens que estudar o conteúdo que tu vais falar. A vez em que eu saí pela tangente, me deparando com um público diferente do que eu imaginava, é porque eu tinha um plano B e tinha material no computador. Gente, isso é muito importante. A organização em qualquer lugar. Para qual público e saber qual é o objetivo do contratante. Do contratante e teu objetivo também. Correto? Muito importante. Senão tu te imaginas abafando e o objetivo dele era outro, era vender. Tu te imaginas abafando porque fosses bem detalhistas, bem claro nos teus exemplos, mas não vendeu. A plateia não demonstrou interesse em comprar o produto de quem te contratou. E ele só vai pagar ou só vai te contratar de novo se o objetivo dele for alcançado. Isso é muito importante, gente, muito importante. Como diz aqui a doutora Isabelle Paulini, psicóloga, sexóloga e parceira do programa, tem que ter plano A, plano B, plano C. A pessoa que faz a previsão dos infortúnios é sempre muito importante. Tenha sempre recursos em mãos para não ser pego em calça justa. Vocês lembram de outro também? Um palestrante que chegou para fazer uma palestra, eu estava na plateia, a plateia era toda no lugar aberto, só uma cobertura em cima e um piso de cimento, uma parede branca no fundo para ele projetar o data show. Gente, era um dia, como se diz, de uma lua de 38 graus aqui do Nordeste. Estava tão clara, mas tão clara, claro, o ambiente ao qual a palestra iria se desenvolver, que ele foi impossibilitado de fazer uso do data show. E, gente, o data show é a tecnologia dele ali, porque o resto é gogó. O resto são palavras, o resto é a força do conhecimento, mas que a tecnologia te ajuda a dar uma impactada, com toda certeza. Está chegando uma pergunta aqui de um ouvinte, perguntando, Jocilene Ambrosio, ela pergunta: eu posso, na abertura da minha palestra, apresentar um vídeo? Eu sempre gostei muito de vídeo. Eu posso apresentar um vídeo? Com relação a vídeo, presta atenção. É muito importante, Alessandra, ter em mente que esse vídeo tem que ser muito caprichado. Ele tem que ter alta resolução. Ele tem que ter imagem e qualidade para projetar na parede. Quantas vezes a gente percebe que a pessoa treina em casa, na frente do computador, com uma resolução de 14 polegadas, e quando chega lá, na hora de projetar na parede, parece um queijo suíço, aquela tela. Não serve. Por quê? Se tu vais começar a tua apresentação, já começou impactando mal. Ou seja, tu já começas perdendo de 1 a 0. Então, além da qualidade do vídeo, não é qualquer vídeo do YouTube que tu podes projetar na parede, outro aspecto importante também é se este material, este vídeo, está bem sincronizado com o objetivo da palestra, com o objetivo do conteúdo que tu vais apresentar. Isso é muito importante. Agora, os cuidados desde a chegada. Teu equipamento funcionando, bem conectado, energia elétrica, 2 ou 3 extensões e 2 ou 3 notebooks. Edson, não é meio exagerado? 2 ou 3 notebooks? Gente, não é pouca coisa não. É realmente um tanto trabalhoso. Se tu queres fazer algo bem feito, com responsabilidade, com coerência, se tu queres abafar, se tu queres causar boa impressão, se tu queres efetivamente ser aplaudido em pé. Eu, quando me proponho a palestrar, gente, eu gosto muito de ser aplaudido em pé. Ah, Edson, isso é coisa de vedete. Gente, o ser humano é vedete e adora um aplauso. Nós vamos para o rápido intervalo, 1 minuto e meio. Em exatamente 1 minuto e meio, 90 segundos a gente volta. Não saiam daí, e já voltamos com as informações subsequentes a esse tema de como apresentar, como montar uma palestra. Você ainda não fala inglês?
Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. Rádio Rural de Mossoró, a boa nova. De volta com o programa Motivar. Quem está no Instagram deve ter percebido que um parceiro aqui mandou um recado, o C_Nhor das vendas, o Senhor das vendas, só que o C_Nhor das vendas entrou. Ele trabalha com marketing digital. Deem uma olhada e confiram o perfil do amigo aqui no Instagram. Tá bom, gente? Pessoal, estamos falando de eficácia, de alcançar bons resultados e de impactar. Impactar é sempre importante. Por isso que aquela abertura é muito importante. Desde a forma como tu chegas, como tu caminhas, tu não vai chegar em cima da hora todo suado, transpirando. Não. Tu tens que chegar bem apessoado, bonitão, te sentindo esperto, perfumado, aquele perfume que tu guarda para ir na igreja nos domingos. Tu tens que estar realmente preocupado com imagem. Imagem é tudo. Antes de comprar o teu conteúdo, eles estão comprando a tua indumentária, a tua imagem, a forma como tu caminhas, se tu és um cara ansioso, afobado, tá certo? Então, presta atenção nisso. Isso é muito importante. Outra coisa, quando tu falas em palestra, que ela nunca seja, pelo menos em via de regra, relacionada à tua vida, pelo menos na abertura. Tem gente que quer, na hora da abertura da palestra, falar um monte de tempo de si. Em via de regra, isso não é recomendável. Da mesma forma que tu tens que ter muito cuidado para apresentar um vídeo na abertura, que tiro pode sair pela culatra, a menos que o vídeo seja de muita qualidade e tenha tudo a ver com o conteúdo que tu vais palestrar. Salvo isso, não trabalhes com esse tipo de material, com esse tipo de recurso audiovisual. Ok? E também essa outra questão. Muito cuidado. Na apresentação, apresente o teu nome, é a sugestão que damos. Apresente o teu nome, pode falar apenas da tua formação, o que tu estudaste, 1 ou 2 cursos e só. Porque eles querem saber logo mesmo é de conteúdo. Isso é que interessa. E o que tem de gente se vendendo ali, deixa eu aproveitar para vender novas palestras, deixa eu vender todo o meu peixe agora. E aí toma 15, 20 minutos
do tempo de palestra. Às vezes, uma palestra de 1 hora, o cara usa 15 minutos jogando confete sobre a sua pessoa. Está errado, gente. Fica chato, fica feio. Ninguém gosta disso. A não ser um familiar, a esposa, a mãe, que esteja lá te assistindo. Ok? Te concentres inicialmente em cumprimentar com empolgação o público, a tua plateia, com energia. Lembre-se que eles estão ali para te ouvir. Eles estão com ansiedade para que a tua voz seja clara e não para dentro. Por isso, controle aquele medo, aquele pavor. Respire fundo, tome água. Lembre-se, são pessoas que te admiram. Antes mesmo de conhecerem o conteúdo da palestra, compraram o ingresso, estão ali, eles te admiram. Então confie no teu potencial. Lembre-se que estão ali efetivamente para aprender contigo. Se tem gente que sabe um pouco mais, é gente de nível. Jamais a pessoa vai levantar o braço, se posicionar ou te contradizer. Não vai acontecer isso. Não tenhas medo disso, tá certo? Abras a palestra com energia e com um assunto que chame a atenção, que seja pertinente àquele ambiente. Abras a palestra com motivação, com entusiasmo. Falar para fora, falar com entusiasmo, gente. Começando com a apresentação, tu te apresentando, e logo em seguida, tu tens que dizer para o público a que viestes, qual o propósito da palestra e o que eles vão aprender. Muito importante isto. Tu vais começar a palestra, tu cumprimenta-os com motivação, com entusiasmo, com eloquência, sem babação, mas deixe claro que vamos dar início à palestra cujo tema é X, cujo objetivo da palestra é Y. E é meu objetivo fazer com que vocês obtenham o resultado esperado hoje aqui conosco. Eu quero, gente, que vocês adicionem o WhatsApp do programa 84 998 66 45 45. Passando essa crise de Covid-19, nós vamos comentar pelo WhatsApp as pessoas que me procuraram para fazer a palestra. É evidente que pelas mídias sociais, pelo Instagram, vocês podem acompanhar também. Mas se mandarem uma mensagem pelo WhatsApp, 84 998 66 45 45, diga o teu nome, por exemplo, aqui é João, tem interesse em aprender a falar em público, tem interesse em aprender a desenvolver a dicção, a desinibição, eu quero superar um pouco a timidez. Coloque esse comentário que vai dar certo. Isso me organiza a saber que tipo de pauta vocês estão buscando, tá certo? Aqui a gente falou mais de abertura, de início, que é o principal medo, né? Logo no início, porque depois que a galera tá na tua, aí tudo anda bem. Agora, outros aspectos também são importantes para que a palestra, por exemplo, no momento que tu começa a desenvolver o assunto, tu tens que estar com ele efetivamente bem preparado. Então, vai destrinchar, vai dar conta do recado, sim. Uma sugestão que eu dou para vocês, e após a tua apresentação, sempre aquela saudação, que é importante, não negligencia isso, é realmente muito importante. Agora, para aprender a sintetizar conteúdo, tu tens que estudar um pouco, tu tens que ser mais organizado, porque às vezes, lembra que eu falei na primeira etapa do programa, tu te organizas para uma palestra de 1 hora e tu precisa de 1h30. Tu te organizas para uma palestra de 2 horas e com 45 minutos já terminou o conteúdo. Isso é muito comum quando o palestrante não é organizado, quando ele não preparou bem, quando ele não tem experiência. A questão de não ter experiência não é problema, gente. Não é problema. Desde que tu tenhas amor próprio, te valorizes e entenda que olhar nos olhos deles com coragem, com altivez, com maturidade, com uma boa autoestima, normalmente resolve. Eu não sei se eu comentei com vocês num programa, eu acho que em janeiro, sobre como ser mais persuasivo, ter uma comunicação mais persuasiva. Eu assisti uma vez uma palestra onde o palestrante estava visivelmente nervoso. Ele, com 5 minutos de palestra, disse: gente, para quebrar um pouco o gelo, para ver se eu me acalmo um pouco, eu quero saber o nome de todos vocês. Nós éramos em 40 ou 50 pessoas. Eu quero saber o nome de todos vocês. E também já aproveitei para me dizer, estar nervoso numa palestra é normal
Ou eu devo me sentir muito mal? Devo ficar realmente envergonhado? A galera deu risada e abraçou esse palestrante. Tudo aconteceu dentro dos conformes, mas ele demonstrou uma inteligência e humildade para abrir o coração e dizer: gente, eu estou meio apavorado aqui. Quem mais tem medo de falar em público? Tá certo? Então, organize o teu tempo, subdivida em temas. Faltando 10 minutos para terminar a palestra e ainda faltam alguns slides, que tu tenhas montado essa palestra de forma a conseguir suprimir, tirar fora uma parte sem que efetivamente faça falta do conteúdo. O importante é que as pessoas gostem, se sintam realizadas e te aplaudam no final. Que tu te sintas bem, que elas te motivem a fazer outras palestras. A humildade, a coerência e o olho no olho vão ser grandes aliados para quem quer começar nessa arte de palestrar. Lembrem, dentro de 60 ou 90 dias, palestra minha, Edson Dornelles, ingresso uma lata de leite em pó com certificado para falarmos sobre palestra, sobre como falar em público, como superar a timidez e como melhorar o teu poder de persuasão, tá certo? Em 30 minutos não dá para fazermos milagres aqui. Agora, que o conteúdo foi preparado com carinho e ele está sendo vencido dentro de 30 minutos. Ou seja, eu consegui me organizar. Em alguns pontos até passei meio rápido, mas o que eu me propus falar para vocês deu tempo. Eu sabia que contava com 30 minutos. Então, sigas o teu cronograma. Se tu tens 1h30, trabalhe para funcionar. Sejas uma pessoa organizada, olhe para frente e sempre acredite em dias melhores. Não deixem de curtir o canal do YouTube do Programa Motivar. Se inscrevam, Programa Motivar, vídeos, palestras e assuntos aqui pertinentes ao nosso dia a dia. Vocês se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos e assinando, clicando no sininho de notificação, o YouTube avisa vocês quando tem novos vídeos. E eu andei meio parado, mas a partir da semana que vem eu volto com a postagem de vídeos no canal do Programa Motivar no YouTube. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Eu fico realmente muito lisonjeado, estou muito feliz de ver que algumas pessoas estão se tornando fiéis de carteirinha. Fico realmente lisonjeado. Muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento e saibam todos, sem exceção, foi um grande privilégio, mais uma vez na tarde de 15 de maio, estar aqui com vocês. Rádio Rural e Instagram do Programa Motivar. Um beijo no coração. Não perca o programa Motivar com Edson Dornelles, diariamente às 15h30, aqui na Rádio Rural de Mossoró. Temas ligados ao comportamento, motivação, entrevistas e muito mais. De segunda a sexta às 15h30, programa Motivar, o seu dia mais feliz. Não esqueçam, pessoal, máscara e gel, tá bom? Máscara e gel, não vacilem, isso é muito importante. Coragem, pensamento positivo, máscara sempre e muito álcool gel, tá bom? Um abraço, amigo.